O jornalista e pesquisador baiano Yuri Silva, de 27 anos, é o novo diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial. A nomeação dele foi publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira. Pesquisador e ativista do movimento negro, Yuri participou da coordenação do grupo de trabalho sobre igualdade racial na transição de governo do presidente Lula. Pois o jornalista e ativista Yuri Silva está conosco mais uma vez, é com ele que a gente conversa agora. Prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, Yuri. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes da Tarde FM, do Isso é Bahia. Um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Vim aqui falar dos trabalhos do governo de transição naquela época e um prazer voltar agora nessa posição, já nomeado diretor lá no Ministério da Igualdade Racial. Pois é, parabéns, inclusive, desde já para você. Na última vez em que a gente se falou, e você estava exatamente no grupo de transição do governo Lula, não é? Um grupo exatamente sobre igualdade racial. Existia todo um esforço na época para montar o setor. Você mesmo tinha comentado que no governo passado muitas políticas públicas de promoção da igualdade racial tinham sido deixadas de lado. Como é que está a situação agora, Yuri? Já existe um plano de trabalho definido e com o envolvimento dos demais órgãos do governo? Sim, sem dúvida. Aquele momento era um momento em que a gente tinha um desafio, né? Um desafio central de recriar o Ministério da Igualdade Racial e sempre existiu na posição de uma secretaria especial com status de ministério, que era a antiga CEPI, e também de promover a transversalidade da pauta da igualdade racial nos demais órgãos do governo. Acho que nós vencemos esses dois desafios iniciais do governo de transição. O Ministério da Igualdade está aí, um ministério forte, que tem o triplo da força de trabalho do que teve a CEPI, que era o antigo órgão da igualdade racial, como eu disse, com um orçamento de quase 100 milhões de reais, que é o dobro do maior orçamento que a CEPI teve na sua história. Então, isso significa que o governo tem, de fato, colocado a pauta da promoção da igualdade racial e do combate ao racismo no seu devido lugar, que é no lugar de centralidade e importância, sobretudo num país como o Brasil, que tem suas bases sociais fincadas na escravidão, no racismo e nas desigualdades de cor e raça. Então, nesse momento, nós estamos num processo que ainda é de construção, né? Construir um ministério do zero não é fácil, não é simples. Então, esses 3 primeiros meses, né, de trabalho é um momento de construção, de formar equipe, de definir prioridades, e nós já temos um plano de trabalho em curso para a execução de políticas que são urgentes para a população negra do Brasil. Então, a marca do dia 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, e quando a CEPI foi criada, ou seja, será o marco dos 20 anos da antiga CEPI, nós, liderados pela ministra Aniele Franco, devemos anunciar aí grandes ações estruturantes para dar início a esse processo. Nesse momento, desses 3 primeiros meses, é o momento de organizar a casa até essa data, que, como eu disse, vai ser um marco da criação do Ministério da Igualdade Racial, no sentido de lançar ações potentes que já mostrem, né, os primeiros trabalhos realizados pela equipe. Quando você fala, Yuri, da transversalidade da pauta de combate ao racismo para dentro dos demais órgãos do governo, que você coloca, inclusive, como uma prioridade sua, o que você espera na prática desses demais órgãos do governo nesse setor? Bom, Jefferson, isso parte de um princípio básico sobre o debate racial, das relações étnico-raciais no Brasil, que é a população negra, ela vem sendo alijada de direitos básicos e ocupa o topo dos piores rankings possíveis em várias áreas. Então, essa população ela precisa também ser priorizada em várias dessas políticas. Então, quando a gente parte, né, do princípio da transversalidade, fala de transversalidade,
a gente quer dizer que as ações de todos os setores precisam observar esse fenômeno, o fenômeno da desigualdade social que prioriza, no sentido negativo, a população negra. Então as soluções também precisam priorizar a população negra. Na educação, onde nós somos os que mais são vítimas da evasão escolar e da exclusão do espaço de educação, na saúde, onde nós sofremos com racismo institucional na saúde e temos o nosso direito do acesso a esse serviço negado, no trabalho, onde somos os mais precarizados, em diversas outras áreas, na segurança pública, no acesso à justiça, porque temos os nossos direitos à justiça alegados e somos os que mais fomos violentados na guerra às drogas, na disputa, né, tráfico-polícia, somos os que sofremos nas periferias. Então, todas essas áreas precisam observar nas suas ações universais soluções específicas para resolver o problema da população negra que é afetada por mazelas diversas em todos esses setores. Então, o trabalho da transversalidade, que a Diretoria de Políticas de Combate e Superação do Racismo terá, é de dialogar com esses órgãos da exploração dos ministérios e com outros órgãos da administração pública federal para que o elemento da desigualdade racial seja um elemento central nessas políticas. E ter nesse processo, né, empiricamente, que a gente ainda não tem os dados, as nomeações seguem acontecendo, mas empiricamente poder observar que nós talvez tenhamos a esplanada mais negra da história, uma burocracia negra, permite que a gente tenha mais penetração nessa pauta, que essa pauta esteja mais espraiada entre os agentes públicos. Yuri, bom dia, Ernesto aqui. Você deu uma panorâmica aí, respondendo ao Jefferson sobre a transversalidade dos muitos desafios que estão aí colocados. Mas a gente leu uma notícia chocante aqui, que repercutiu desde o fim de semana, que foi essa prisão, ou essa apreensão, essa descoberta do trabalho análogo à escravidão em vinícolas do Rio Grande do Sul, inclusive explorando trabalhadores baianos, né? Eu vou te fazer uma pergunta muito pontual e específica sobre transversalidade, tratando exatamente de uma área importante do Ministério do Trabalho, também foi recriado, mas uma área que foi destruída praticamente, desmontada, que é a fiscalização do trabalho. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de situações chocantes, como essa nas vinícolas do Rio Grande do Sul, mas não apenas, em áreas de produção agrícola intensiva, as fronteiras aí do agronegócio, etc. E mesmo também na área urbana, episódios de trabalho escravo dentro de casa, aqui no Imbuí, agora teve a condenação recente daquela racista que foi flagrada aqui, inclusive agredindo fisicamente uma funcionária, né? Quanto tempo a gente pode esperar até para cobrar de você, como diretor dessa área importante do Ministério, mas do governo, de uma forma geral, de ação efetiva? Quando é que a gente vai combater o racismo estrutural a partir de uma ação fiscalizadora dura em relação a essas situações que envolvem trabalho análogo à escravidão? Ernesto, bom falar com você, querido. Bom dia. Eu acho que tem duas questões. Uma questão é que a recriação do Ministério do Trabalho e Emprego é uma vitória, coloca a pauta, que é uma pauta central do debate econômico do Brasil, no seu devido lugar. Nós vamos poder tratar, junto ao Ministério do Trabalho, sobre as situações de trabalho análogo à escravidão, que é o último caso, o caso mais rebaixado de negação de direitos da população negra, quando essa chaga, que é a chaga do escravismo, que estruturou as relações sociais do Brasil, ela se repete de forma brutal, mas nós também vamos querer tratar, junto ao Ministério do Trabalho, outras questões de garantia de direitos para os trabalhadores. Nós sabemos que os trabalhadores que têm os seus direitos negados da forma mais vil são os trabalhadores negros. Então, o processo de uberização, o processo de criação de regras que mais precarizam
as relações de trabalho do que garantem, né, seguridade para o trabalhador, discutir como criar direitos para um exército de pessoas, e sobretudo de jovens negros com bags nas costas, trabalhando para aplicativos de entrega, que não garantem direitos, que chegam no Brasil de fora e precarizam, precarizam a situação de trabalho do nosso povo, da nossa juventude. Tudo isso nós vamos querer discutir e achar conjuntamente, porque é um trabalho de cooperação, o governo se trata disso, achar coletivamente com o Ministério do Trabalho saídas para essas questões. Sobre esse caso, né, e as questões de trabalho análogo à escravidão, eu penso que nós devemos adotar medidas de fato rígidas sobre esse tipo de questão. Empresas e empresários que são pegos nessa situação de promover trabalho análogo à escravidão têm que ser impedidos de exercer atividade econômica no Brasil. Isso precisa ser discutido, é preciso achar um caminho legal, né? Essa é uma opinião no campo da teoria, né? Uma opinião em tese, mas nós temos que achar o caminho legal para punir essas pessoas, para impedir que essa barbaridade ela se perpetue, ela aconteça novamente. Precisa ser uma vez só. Então, esse caso é um caso absurdo que chocou todos nós. O Ministério da Igualdade Racial está acompanhando, junto com as autoridades federais competentes, o processo. Eu sei que aqui também no estado da Bahia, os órgãos, tanto de assistência social quanto de igualdade racial, estão acompanhando, e isso é muito importante para que a gente garanta consciência, né? Para que a gente produza também conscientização a partir de casos como esse. Então, eu acho que, considerando, né, os prazos que eu coloquei aqui no início, de que esses 3 primeiros meses são meses de organização de um ministério que não existia nada, e nós estamos criando, né, estruturando, que no dia 21 de março nós vamos lançar as ações estruturais desse ministério. Eu acho que o prazo de até julho, agosto, é um prazo razoável para que a gente comece a implementar ações concretas nesse sentido, e que o primeiro ano do governo seja um ano de colocar essas ações de pé. Como eu disse, não é fácil criar um ministério do zero. Nós estamos discutindo com o Ministério dos Direitos Humanos e com o Ministério das Mulheres, em estágio avançado já, o desmembramento do Disque-100, que é o canal de denúncia de violações de direitos humanos. Já existe, né, o Disque 180, que é uma parte desse desmembramento, e nós pretendemos criar o Disque 138, que é uma forma de acolher de forma específica, com tratamento específico, com cuidado necessário, casos de violação de direitos humanos no sentido de serem casos racistas, né, de intolerância religiosa também. Então, esse Disque 138, eu acredito que até o final do primeiro ano do governo, início do segundo ano, vai estar estruturado, mas o que está por trás dele, que eu acho que é mais importante do que o próprio canal, é como nós damos prosseguimento a essas denúncias, como nós formamos uma rede com o sistema de justiça, com os órgãos de controle social, para produzir resolutibilidade sobre casos de racismo. E nós sabemos que casos de racismo cresceram absurdamente no Brasil no último período, sobretudo porque uma certa população, né, incentivada pelo último governo, se sentiu autorizada a praticar racismo de forma explícita, e as pessoas também estão mais conscientes para denunciar, mas precisa ter resolutibilidade, precisa dar encaminhamentos, e isso passa por uma parceria com o sistema de justiça, com o judiciário, com o Ministério Público, com as defensorias públicas, e também combater o racismo institucional, que muitas vezes faz com que casos que sejam denunciados não tenham encaminhamento, e as vítimas vivam uma eterna sensação de impunidade, e os seus algozes nunca tenham a responsabilização que merecem. Então, a instituição do 138, e vai ter um desmembramento do Disque-100, e a criação de um sistema por trás do 138 para dar resolutibilidade a esses casos, é uma tarefa que será uma tarefa central da nossa diretoria, e que a gente quer levar à frente com muito cuidado,
para que dê certo, e eu acho que até o final do primeiro ano do governo isso vai estar de pé. Certamente são grandes os desafios, seja para combater o racismo, trabalho análogo à escravidão que você também citou, seja para promover a igualdade racial, a igualdade social, que é o que a gente, no fundo, deseja, com certeza. Yuri, muito obrigado e olhe, parabéns pela conquista, boa sorte. Yuri Silva, recém-possado diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Yuri. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Um beijo. Um abração. Agora, 8h46.